Bom dia a todos. Essa palavra foi primeiramente ministrada no culto infantil, aqui na nossa igreja, e ela continuou comigo, continuou no meu coração, e eu decidi trazer a mesma história para o culto adulto. A história me encantou tanto que até na hora de selecionar um trecho para ser lida aqui, na introdução da palavra, eu fiquei em dúvida qual trecho selecionar para a leitura de tão fantástica que eu achei todas as partes. E eu confesso ao pastor Bernardo que eu nunca tinha observado a leitura dele e que eu jamais poderia fazer uma leitura como a que ele realizou. Se vocês prestaram atenção, não foi uma leitura, foi uma interpretação. Havia até entonação de voz para falar a indignação de Naamã, ou uma voz mais branda para falar do profeta. Ele realmente entrou na história. Foi uma leitura interpretativa, viu, pastor Bernardo? Mas o texto, ele inicia contando a história desse comandante, de Naamã. Eu queria chamar a atenção um pouquinho para as características de cada personagem no decorrer da história. O texto inicia falando quem era Naamã. Naamã era um homem importante na Síria. Ele ganhava muitas guerras, então na sua cidade ele era aclamado. O texto diz que ele era um grande homem, era um homem de prestígio, ele trouxe muitas vitórias. Mas, depois que a Bíblia diz todos os atributos de Naamã, homem grande, corajoso, de conceito, a Bíblia traz uma vírgula e traz um porém. Mas tinha um porém. Depois de dar todas as características boas de Naamã, a Bíblia traz, porém, sofria de lepra. Todos nós também temos um porém na nossa vida. Apesar de sermos isso e aquilo, temos um porém que está nos impedindo de sermos completos. E é sobre esse porém que a gente vai também discorrer no texto de hoje. Naquele tempo, era comum os países entrarem em guerras, em conflitos uns com os outros. E o país que perdia, quando o seu povo não era morto, muitos deles eram recrutados como escravos. E nessa guerra da Síria, comandada por Naamã contra Israel, muitos de Israel foram mortos e muitos foram levados como escravos. E no meio desses escravos estava a protagonista da história de hoje, a menina que foi levada para a casa de Naamã e ficou como serva da mulher de Naamã. Era uma escrava doméstica na casa de Naamã. A menina percebe que algo não vai bem com o seu senhor, com Naamã. O texto não fala que houve uma conversa com ela. O texto diz que ela percebe que algo estava errado com Naamã, o que a faz conversar com a esposa de Naamã. A menina chama a esposa de Naamã e diz: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Hoje, a lepra é uma doença que tem cura, mas antes não era assim. A lepra era uma doença contagiosa, se alastrava pelo corpo todo, a pessoa precisava ficar isolada, e estudando mais a fundo, ela não podia nem esconder. Ela tinha até que andar com um sinete, avisando que estava chegando, e todos fugiam, porque aí vinha um leproso. Muitas vezes não restava mais nada a essa pessoa, a não ser pedir esmolas. E até para pedir esmolas, ela precisava colocar uma bolsa na ponta de uma vara e ficar pedindo às pessoas. Não poderia ter contato algum. E era uma doença incurável. Era uma doença que tornava a pessoa insensível. A pessoa não sentia dores onde havia lepra. E levava a pessoa à morte. Graças a Deus, hoje tem cura, mas antes não tinha. E a esposa de Naamã, ouvindo o conselho da menina, diz a Naamã, e Naamã leva ao rei da Síria. Lá em casa trabalha uma serva que veio de Israel, e ela disse que se eu fosse até o profeta da cidade dela, eu ficaria curado. Eu fico me perguntando, o que leva um comandante, um soldado, a dar credibilidade a uma menina? Era só uma menina escrava, ainda mais de outro país,
trabalhando na casa dele. O que leva esse menino a ouvir esse conselho e levar a autoridade máxima ao rei? A menina era só uma escrava. A gente não pode enfeitar essa situação. Foi uma situação dolorosa para ela. A gente não sabe em que condições a menina foi retirada da sua terra. Mas essa menina foi arrancada, arrastada. Essa menina foi presa. Essa menina foi afastada, abandonada de todos os seus parentes. A gente nem sabe se a família dela foi morta ou não. E essa menina se encontrava agora no domínio dos opressores. Essa menina se encontrava agora debaixo do teto daqueles que a tiraram do seu lar, da sua vida. A menina conservava consigo, ela podia ter consigo vários motivos de repúdia àquele pessoal. Ela podia olhar para aquele pessoal e dizer: graças a Deus que ele está doente. Que bom que ele está doente. É castigo. Mas aquela menina, mesmo na condição de escrava, de presa, aquela menina olha para aquele homem e, sem ser chamada, não foi questionada ela não tinha voz. Ela era uma menina, mulher, escrava. Mesmo sem ser chamada, aquela menina dá um conselho àquele homem. E aquele homem dá crédito àquela menina. E eu fico me perguntando, com certeza, Naamã já tinha tentado de tudo. Naamã era rico, tinha posses, era uma pessoa influente, com certeza já tinha ido a vários médicos, a vários deuses, e não conseguiu vitória. Mas, o que eu parei no início disso, acho que foi o desespero, que fez Naamã ouvir aquela menina. Mas depois eu parei e disse assim: não, aquela menina não poderia ser uma menina normal. Aquela menina não poderia ser uma menina qualquer, para dar um conselho desse, na condição que ela estava de presa, na condição que ela estava na casa de quem aprendeu. Ela não podia dar um conselho desse se ela fosse uma menina qualquer, mesmo sem estar na sua terra, mesmo sem estar com seus parentes. A menina perdeu tudo o que ela tinha, mas ela não perdeu o principal. Ela não perdeu a presença de Deus. Ela não perdeu a noção de quem ela servia. A menina conservou contigo o principal. Tudo pode ser tirado da gente, tudo. Mas se você tiver a certeza que Deus está no controle, tudo volta ao seu lugar, e às vezes até de uma forma melhor. Então nunca podemos deixar que tirem de nós a certeza da presença de Deus, a certeza que Deus está no controle, embora a situação diga que não, embora a situação diga não é mais possível, você perdeu. A presença de Deus precisa continuar conosco onde quer que a gente esteja. A menina perdeu tudo, menos a certeza. E foi essa certeza que fez a menina dar esse conselho à esposa de Naamã. A menina sabia que tinha um Deus que pode tudo. Ela sabia que tinha um Deus que pode curar. Ela sabia que tinha um Deus que podia restaurar, que tinha um Deus que podia salvar, que tinha um Deus que podia operar milagre naquele homem. Ela sabia. Então, se ela sabia disso tudo, a menina era crente. E não deveria ser uma crente normal. Para a menina conservar esse pensamento com ela, em meio a um cenário de prisão, de sofrimento, aquela menina deveria ter uma vida de louvor, de oração, de santidade, que fez com que Naamã e sua esposa desse credibilidade àquela mulher, àquela menina. Com certeza devem ter dito: olha como ela louva, olha como ela canta. Essa menina deve estar falando a verdade. Caso contrário, Naamã não teria levado essa conversa de menina até ao rei. E eu fico me perguntando, será que a minha postura, será que a nossa postura envia essa mensagem a quem nos vê? Essa realmente é uma pessoa crente? Essa realmente é uma pessoa que, mesmo estando no cenário triste, ela ainda vê a presença de Deus? Eu fico pensando, imaginando, será que a nossa vida consegue transparecer isso em qualquer estação que a gente esteja? Mateus,
Em Mateus 18:13, Deus diz assim: quem não se converter igual a uma criança, não entrará no reino dos céus. Agora, cada vez que eu leio o texto, que eu vejo uma cena de criança, esse texto de Mateus vem à minha cabeça, como uma criança. Aquela menina confiava no Deus que ela cresceu ouvindo e escutando. Aquela menina conhecia Deus. Aquela menina, ela confiava. E é incrível como uma criança tem confiança. Eu sou, na minha vida secular, professora de educação infantil. Quando eu sento no chão com as minhas crianças para contar uma história, que tem um lobo mau, que tem um monstro, é incrível como elas dizem assim, ó, se ele aparecesse aqui, eu dava um murro nela, eu prendia ele, tia, eu amarrava ele. A confiança da criança é tremenda. Ou então eles dizem assim, ó, eu chamava meu pai, não, tia, eu corria para minha mãe. A confiança da criança é tremenda. E Deus chama eu e você hoje para dizer isso. Você precisa se converter e ter o coração de uma criança. A criança, ela não vê o cenário, ela confia. A criança não vê o tamanho do monstro, o tamanho do perigo, ela confia. Ela confia. E ela propaga. A menina já tinha essa certeza com ela, que o Deus dela era o Deus do impossível. Mas a menina propaga. E ela propaga na cabeça dela a quem não merecia. Ela podia olhar e dizer, Naamã, o opressor que me prendeu. Mas mesmo sem Naamã merecer, a menina anuncia. Nós conhecemos o Senhor, não é só para nós, é para anunciar, é para salvar. Eu fico imaginando quantas vezes alguém chegou para mim para falar de dores, de problemas, e eu não agi como essa menina, eu não anunciei que tinha um Deus que tudo pode. Eu não falei que tinha um Deus que curava, que libertava. Quantas vezes o Senhor não deixou se aproximar da sua vida alguém como Naamã, alguém doente, alguém preso, para que você levasse o conselho da cura e você não deu. Então essa menina nos ensina que não importa o próximo, o conselho precisa ser dado. A mensagem de cura, de salvação, precisa ser anunciada, independente de quem a receba. No culto infantil, eu dizia assim às crianças, precisamos ser igual a essa menina. Vocês estão vendo que é só uma menina? Vocês podem ser igual a ela. Quando tiver um problema na casa de vocês, vocês podem correr para o quarto, ao invés de chorar, corram para o quarto, se ajoelhem e chamem Deus para a sua casa. Chamem Deus para os seus lares. A palavra agora no culto adulto não é diferente, mas ela é mais profunda. Não é porque a gente muitas vezes se sente como aquela menina pequena, sem identidade. A Bíblia nem sequer diz o nome da menina. A menina não tem identidade, não tem nome. Muitas vezes a gente quer se promover, quer que nos conheçam. Ela não precisou disso para ser protagonista dessa história. Deus, para os adultos, quer que eu fale a vocês, assim como aquela menina, a gente pode até se considerar pequena, sem identidade, sem valor, presa, sem condições, sem recursos. Mas Deus está dizendo, eu vejo você. Eu vejo você. Não importa que alguém saiba quem é Silvana, quem é Ricardo. Eu sei quem é Silvana. Eu sei quem é Ricardo. Eu sei quem é Nilma. Eu vejo você, Nilma. E eu não escolho grandes. Eu escolho coisas grandes para serem vencidas por pessoas pequenas. Eu escolhi Samuel. Eu escolhi Davi. Eu escolhi aquele menino com 5 pães e alguns peixes para fazer coisas grandes. Eu escolhi essa menina pequena para fazer algo grande na vida desse homem. Eu faço grande aquele pequeno. Então não se importe com que aquilo que você faz, se é visto, se é reconhecido. Eu estou vendo. Eu estou reconhecendo. É preciso
que você saiba a sua identidade. É preciso que você saiba quem é o seu pai. É preciso que você saiba a quem você serve. Você sabendo a quem você serve, nenhuma prisão será suficiente para prender você. Como não prendeu aquela menina. É por isso que o Senhor diz: quem não se converter como uma criança, a criança não se deixa prender. Eu lembro quando minha mãe saía, nos prendia e deixava a chave longe. Eu e minha irmã gritava pela vizinha, ela pulava o muro, pegava a chave e nos tirava. Não há prisões para uma criança. É por isso que o Senhor nos convida a sermos como crianças. Nada pode nos prender quando você sabe quem você é. Quem é o seu pai. Mesmo que ninguém saiba, nós precisamos saber quem nós somos. Não é porque agora a situação diz que eu perdi, que eu preciso continuar no chão chorando a perda. Eu preciso me levantar. Eu tenho um pai. E eu sei que agora, pode até parecer que eu perdi, mas eu sei que eu tenho um pai que vai me tirar daqui. Eu não sei quando, mas eu vou sair. Naamã leva esse conselho ao rei da Síria. O rei da Síria autoriza Naamã ir até Israel. E o rei diz assim: vá, no versículo 5. Eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. O mundo faz eu e você acreditar que com esforços próprios e com os recursos a gente consegue tudo o que quer. O rei da Síria acreditava como o mundo hoje pensa: se a gente tiver dinheiro, a gente consegue tudo. Não há doença que um bom recurso não consiga um bom médico. Se você se esforçar mais, se você conseguir mais, você consegue tudo o que quer. E não é assim. Não há recursos e nem há esforço humano capaz de fazer aquilo que só Deus pode. Não tem condições. E quando Naamã chega em Israel, vejam só, a menina disse o que a Naamã? Ah, se o meu senhor conhecesse o profeta. Naamã vai para o rei. Naamã vai para o rei de Israel. E o rei de Israel, quando lê a carta do rei de Naamã, dizendo: cure, ele se desespera. Quem sou eu para curar um homem de lepra? Eu sou Deus por acaso? E o homem se desespera e rasga suas roupas. Antigamente era costume dos judeus rasgarem as vestes em sinal de tristeza, de desespero, de desânimo. E ele rasga suas roupas e diz: só pode ser para me destruir. Como é que eu vou curar um homem de uma lepra? Se fosse assim, eu já tinha curado os de Israel. Como é que eu posso curar um homem? E esse homem se desespera. E quantas vezes a gente não age igual ao rei de Israel? Quando a gente, sem mais nem menos, chega uma bomba no nosso colo, sem aviso, e a gente fica sem saber como agir. E agora? A gente chora, a gente se desespera, a gente não vê solução. Aí depois que eu li essa passagem, eu entendi por que Israel perdeu a guerra. Eu entendi por que a Síria venceu. Porque se nem o rei conhecia o Deus, se nem o rei acreditava num Deus, como é que ele podia propagar isso para seu povo? Por isso que eles foram vencidos, porque eles já não andavam mais com o seu Deus. Eles já não acreditavam mais naquele Deus que tinha aberto o mar vermelho, que fez o maná cair do céu, que enviou as 10 pragas, que tantos milagres tinham feito. Por isso que eles foram vencidos. E é por isso que, se eu e você nos esquecermos desse Deus que operou milagres no passado e que é capaz de fazer os mesmos feitos no futuro, nós também vamos se desesperar. É preciso trazer à lembrança aquilo que vai nos dar ânimo, como a menina fez. Em momentos de desespero, precisamos resgatar quem é o Deus, quem é o nosso Pai, o que Ele fez. Se a gente olhar só para o desespero, ele cresce, igual o rei fez. Mas graças a Deus que havia um profeta. Graças a Deus que havia um profeta. E não foi à toa que a menina usou o profeta como referência. O profeta sabe que o rei
de Israel recebeu a carta, rasgou suas vestes em sinal de desespero, e ele manda um recado: mande Naamã ao meu encontro, e ele saberá que há profeta em Israel. Mande Naamã ao meu encontro. Agora eu entendi porque aquela menina citou o profeta. Ela conhecia que Deus atuava através do profeta. Ela sabia que Eliseu, o profeta, tinha um relacionamento com Deus. E ela podia perceber isso através do comportamento, dos feitos de Eliseu. Quando a gente tem intimidade, relacionamento com o Senhor, é perceptível. E as pessoas dizem: vou mandar você conversar com o meu pastor. Eu vou mandar você conversar com aquela pessoa da minha igreja. Nós precisamos ser referência de Deus na vida de alguém. Tem alguém precisando da sua postura de profeta, da sua postura de entendimento, de relacionamento fiel com o Senhor. E a gente tem aqui uma contrapartida, uma contradição. Um rei tão grande e tão pequeno. Uma menina tão pequena e tão grande. A gente precisa ser como essa menina. A gente precisa ser pequena, mas grande em ações, grande em atitudes. Tem gente que quer inverter, que quer ser grande como o rei, mas sem valor. Nem sempre aquele que tem o seu nome divulgado, nem sempre aquele que é aclamado é grande. É melhor ser pequeno e ser grande. O profeta aparece e põe fim à agonia de Naamã. O profeta dá a resposta de quem tem relacionamento com Deus. Enquanto o rei de Israel era o povo escolhido de Deus, enquanto o rei se desespera e rasga suas vestes, o profeta Eliseu vê naquele problema uma oportunidade de glorificar, de honrar o nome de Deus. Às vezes, situações difíceis se levantam na nossa vida, não é para nos destruir, é para a gente lembrar que existe um Deus. Às vezes, nosso relacionamento com Deus anda meio abafado, meio afastado. E às vezes Deus envia na minha vida e na sua um problema, uma circunstância, para fazer eu e você lembrar: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. E a gente não resolve problemas de colegas. Eu não vou resolver um problema de uma pessoa que eu mal conheço. Eu resolvo problemas, eu me envolvo com quem eu tenho amizade. Então o Senhor está esperando você estreitar os laços para fazer amizade com você, para dar o que você precisa. Os momentos difíceis da nossa vida precisam ser vistos como oportunidades da gente glorificar o nome de Deus. A gente precisa olhar para os problemas e dizer como Eliseu disse: vou mostrar para esse problema que aqui tem um Deus, que aqui tem um profeta, que aqui tem um profeta que vence guerra de joelho. Eu vou mostrar a ele que tem uma pessoa que ora, que conversa com o Senhor, que é íntimo daquele que tudo pode. Quem é de Deus precisa controlar a vontade de se desesperar diante do inesperado. Vai ser inevitável o desespero, a agonia, mas é imprescindível que você confie. Quem é de Deus precisa controlar essa vontade de se desesperar. Quem é de Deus precisa controlar o medo. Ele vai existir, mas você precisa controlar, porque você conhece Deus. Você sabe, ou pelo menos deveria saber, que Ele pode tudo. E que Ele está no controle até dessas coisas ruins que acontecem com a gente. Naamã segue para a casa de Eliseu, mas Eliseu não o atende. Ele segue para a casa de Eliseu e Eliseu manda um servo dizer a Naamã: olha, o profeta Eliseu mandou você ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser restaurado. E Naamã sai indignado. Naamã sai se sentindo injustiçado, desonrado. Logo eu, um comandante,
No meu país eu sou o maior, eu sou aclamado, eu sou honrado. Eu chego aqui, esse homem nem sai para me receber. Naamã queria honra. Naamã já tinha imaginado na cabeça dele como seria. Naamã já tinha feito todo o cenário na cabeça dele. Aí eu vou chegar nesse profetinha e ele vai ficar em pé. Naamã imaginou um ritual. Ele vai levantar as mãos, ele vai invocar o nome de Deus, ele vai passar a mão nas minhas feridas e eu vou ficar curado. Às vezes, a gente chega a Deus também como Naamã, orgulhosos, donos de nós. A gente já chega a Deus sabendo, ó Deus, eu estou com esse problema. Eu queria tanto que o Senhor fizesse isso, assim. Eu já fiz tanto isso. Deus, eu pensei, Deus, se o Senhor fizesse assim, seria resolvido. Ou então a gente tem ideias mirabolantes a respeito de Deus. Eu acho que Ele vai fazer assim, Deus tem o jeito dele, tem os meios dele. Ele não precisa de conselhos para agir. Deus sabe tudo o que você precisa, inclusive no tempo que você precisa. Deus sabe o que você precisa, no tempo que você precisa. Não precisa de pressa. Naamã quase perde a bênção. Porque ele queria que fosse do seu jeito. Ele queria que fosse naquele momento. E se não fosse o conselho dos seus soldados, Naamã teria ido embora. Graças a Deus, que Deus tocou no coração dos soldados e os soldados disseram: meu Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o Senhor não teria feito? Ele pediu uma coisa tão simples, tão fácil. Às vezes, o agir de Deus é muito simples, é muito fácil. Nós é que estamos muito presos ao problema, achando que ele é grande demais, esse problema não tem solução. Para ele ser curado, é preciso fazer isso, é preciso de grandes coisas. Deus está dizendo: eu vou deixar você aí com seus pensamentos, arrumando estratégias mirabolantes, enquanto eu estou com a solução bem simples aqui na minha mão. Tantas vezes eu já fui procurar pessoas, achando que eu tinha um problema tão grande, e a pessoa dizia assim: vamos orar? Vá orar, irmã. E eu vinha para casa me sentindo vazia, pequena. Mandou eu orar. Eu já orei tantas vezes, orar. Eu queria um conselho, eu queria uma solução. E às vezes eu achava que aquela pessoa tinha solução para me dar. Mandou eu orar. A gente age igual a Naamã, achando que a solução simples de se banhar no Rio do Jordão, achando que a solução simples de orar é pequena demais, não vai resolver. Eu já orei, mas Naamã mergulhou 7 vezes. É preciso orar até conseguir. Mas o problema da gente é quando a gente ora, é só para pedir. Deus, eu estou com esse problema. Deus já viu. Antes de você falar, Deus já viu. Mas a gente fala tanto, que a gente perde o tempo da oração, de ouvir. Às vezes, você precisa orar só para ouvir o que Deus vai falar. Ele já sabe o que você vai falar. Embora é importante que você diga a Ele o que você quer. Mas Ele sabe. A gente precisa orar para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Naamã não conhecia nada sobre a graça de Deus. Naamã pensou que poderia trocar a graça por recursos financeiros. Nós também às vezes pensamos que nossos recursos, a doação é suficiente para comprar um milagre do Senhor. Mas eu não faço nada de errado, mas eu ando certo, eu dou até dízimo. É suficiente para eu ser agraciado. Graça não tem nada a ver com o que a gente merece. Se fôssemos dado aquilo que merecíamos. Graça tem a ver com Deus, é um favor que Ele dá a quem Ele quiser. E Naamã pensou que se consegue graça do Senhor em pé, com grandes teatros. Graça se consegue de joelhos. Graça se consegue aos pés do Senhor no íntimo. Não é na frente de ninguém fazendo malabarismos. Não é trocando coisas com o Senhor que seremos agraciados. É obedecendo. A palavra-chave de hoje é obedecer. Mesmo que você não entenda. Deus não quer que você entenda, que eu entenda. Ele quer que a gente confie. Para ter o milagre de Deus, é preciso se despir de muitas coisas que traz peso à nossa vida.
Para mergulhar no rio, Naamã precisou tirar capacete, botas, armaduras, precisou se despir de toda aquela arrogância. Naamã precisou se despir de todo aquele peso que ele tinha, de tudo aquilo que dava a ele o status de poderoso, de grande, de vaidoso. Muitas vezes, Deus está dizendo assim: para te dar o que você tanto quer, eu preciso te tratar. Tem coisas aí no seu coração que está funcionando como uma lepra, que está te impedindo, que está te deixando insensível ao meu toque, que está te deixando insensível de sentir o meu milagre. E você precisa orar e perguntar ao Senhor: o que é, Senhor? O que é que está deixando o meu coração insensível ao teu milagre, Senhor? Faz tempo que eu estou aos teus pés, Senhor. Faz tempo que eu já corri a muita gente, Senhor. O que é que está faltando? O que é que está faltando, Senhor, me despir? O que é que está faltando, Senhor, eu me tratar? Às vezes você não percebe, mas às vezes o jeito com que você fala afasta as pessoas. Às vezes o jeito com que você se comporta afasta as pessoas, ao invés de aproximar as pessoas. É preciso tirar, mesmo que você ache que não precise. Escuta o conselho daqueles que estão próximos. Eles veem você. Não se trata. Eu às vezes escuto correções do meu marido e fico até com raiva, como o Naamã ficou. Não, eu não acho que é assim, eu acho que não precisa não. Afinal de contas, é só ele que está dizendo isso? Quem é que vai dizer isso a você? Quem é que vai dizer que você precisa de reparos? A gente nunca acha que precisa. Só aqueles que estão lado ao lado, como os soldados de Naamã, é que tem coragem e capacidade para dizer: reconsidera e ouça. Precisamos ser sábios para ouvir os conselhos de correção. Às vezes só falta isso para a gente experimentar a bênção. Só falta esses ajustes. Tem peso desnecessário na nossa vida. Já observou quando a gente vai andar de avião que não todas as bagagens não entram? Só entra o necessário. Não precisamos andar com toda a bagagem que a gente carrega. Para experimentar o milagre do Senhor na nossa vida, precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha. E às vezes o que atrapalha na minha vida é diferente daquilo que está atrapalhando a sua. Só de joelhos, o Senhor vai te mostrar, vai me mostrar qual é a barreira, o que precisa ser vencido para você conquistar o seu milagre. E eu acho lindo que eu, prestando atenção na quantidade dos mergulhos, Naamã mergulhou 7 vezes. Eu imagino a cara de Naamã, o desgosto de Naamã, cada vez que Naamã levantava e via que a lepra estava do mesmo jeito. E eu fui pensando, o 7º mergulho foi o mergulho da vitória. Mas antes de experimentar o mergulho da vitória, a gente precisa primeiramente na nossa vida dar o mergulho da obediência. Eu preciso obedecer. Para obedecer eu preciso conhecer o que Deus quer na minha vida. Eu preciso ter fé. Eu preciso dar o mergulho da fé. Mesmo que eu não esteja vendo a solução, eu preciso acreditar. Eu preciso dar um mergulho da humildade. Eu preciso reconhecer que eu não sou nada, que Deus é que pode tudo. Eu preciso dar um mergulho da humilhação. Eu preciso dizer: Senhor, eis aqui um pecador que não merece nada, que clama pela tua graça, Senhor. Eu preciso dar um mergulho da sensibilidade, que muitas vezes esse peso desnecessário, essa lepra no nosso coração, tem nos tornado insensível à fala de Deus, ao toque de Deus. Eu preciso dar um mergulho, antes da vitória, da persistência. Muitos caminham, e na hora de dar o mergulho da vitória, desistem, por estarem muito tempo na caminhada. O Senhor está dizendo: não desiste, continua. Tem muita coisa ainda que você precisa aprender. Quando você estiver pronto, você vai sim ressurgir vitorioso. O teu milagre está nas minhas mãos. Mas você precisa primeiro se despir de todo esse peso que você mesmo colocou em você. Uma coisa que Naamã faz que é lindo, é honrar o autor da vitória. Quantos, depois de adquirir a vitória, não se esquecem?
Quantos? Naamã volta. No versículo 15 diz: depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, se colocou diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser Israel. Nós precisamos, diante de cada vitória, reconhecer o autor. E às vezes, precisamos reconhecer o autor, mesmo que a vitória ainda não tenha chegado na minha vida. Como essa menina fez, mesmo que ela não estivesse experimentando ainda a vitória de libertação na vida dela, ela anunciou que tinha um Deus que pode para o outro. Às vezes, a sua dor está impedindo você de curar alguém. E me vem agora na mente uma música que diz assim: deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para curar, porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus está dizendo: eu quero te usar. Eu sei que você está presa, que está doendo, mas eu escolhi você. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu sei a bagagem que você está levando, mas eu te escolhi para curar, eu te escolhi para salvar. Eu coloquei em você coisas que não tem nenhum outro. Eu estou te chamando para salvar, eu estou te chamando para curar. E é lindo ver que a lepra, mesmo sendo contagiosa, não contagiou a menina. A lepra não encostou na menina. Pelo contrário, a fé da menina contagiou aquele grande comandante. Nós não podemos deixar o ambiente, as circunstâncias nos contaminar. Não é porque o outro foi injusto comigo que eu preciso me contaminar. Não é porque esse ambiente não é o que eu mereço, eu preciso deixar-me contaminar por ele. Eu preciso contaminar o ambiente, independente de onde esteja, com a presença de Deus. Lucas, eu vou ler a passagem para vocês de Lucas 4, 27. Diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Nenhum leproso havia sido purificado até Naamã. Então, como é que aquela menina sabia que Eliseu poderia cuidar da lepra, se a Bíblia diz que não há históricos que Eliseu curou? Às vezes, nós temos um caso que parece impossível, difícil. Ah, Senhor, eu já esperei tanto, eu já orei tanto. Não importa. Deus está dizendo: eu sou o Deus do inédito, eu sou o Deus da novidade. Eu posso fazer na sua vida o que eu ainda não fiz para ninguém. Eu sou o Deus de novidade. Não importa se eu nunca fiz, eu posso fazer se eu quiser. Deus está dizendo: eu sou o Deus que sou capaz de fazer coisas novas. Agora você precisa acreditar. E a menina sabia: se ele abriu o mar vermelho, se ele fez cair maná do céu, ele não pode curar uma lepra? Então nós precisamos jogar o nosso problema diante do Senhor. Eu sei, Senhor, que tu podes. Eu sei, Senhor, que não há nada impossível para ti, Senhor. Eu sei, Senhor, eu sei. Precisamos acreditar que Ele pode. Nós precisamos acreditar que Deus pode tudo. Aquela menina em Israel era só uma menina, mas uma menina entre tantas as outras. Na Síria, num lugar desconhecido, num lugar de prisão, ela foi protagonista de uma história. Mesmo sem ter o nome dela revelado, ela foi grande. E Deus precisou tirar ela do conforto dela, para colocar ela numa zona que ela não conhecia, para que ela se tornasse grande. Às vezes Deus faz um rebuliço na nossa vida, tira tudo do lugar. A gente pensa que está perdendo, mas é para mais. Quando eu cheguei e vi a nossa igreja aqui do lado, toda consertada, toda arrumada, e eu lembrei dessa passagem. Às vezes coisas ruins acontecem para que o melhor possa se manifestar na nossa vida. Às vezes
essa situação difícil, ela está escondendo uma coisa maravilhosa, que muitos não experimentam porque desistem. Eu vi uma pregação uma vez há muito tempo sobre essa palavra, que a pastora associava esses 7 mergulhos de Naamã aos 7 dias da semana. Eu achei tão interessante que ela dizia assim: às vezes nós queremos ser curados apenas no domingo, apenas naquele dia que eu vou lá e me alimento. Mas se alimentar de Deus, experimentar o melhor de Deus, precisa ser os 7 dias da semana. Precisamos estar mergulhados em Deus durante a semana toda. Às vezes tem coisas na segunda que Ele quer falar com você, na terça Ele quer completar, quarta, quinta e sexta tem novidades, mas você está pegando só o domingo. O Senhor está dizendo: mergulha em mim os 7 dias da semana. Experimenta mais de mim. Para terminar, eu queria que a gente aprendesse com essa menina a levar Deus para toda e qualquer situação da nossa vida. Aprender como Naamã, que a gente precisa obedecer. Precisa tirar de nós tudo aquilo que está nos impedindo de ver o Senhor e a sua bênção. Pergunte ao Senhor o que é. Precisamos acreditar de todo o coração que Deus, Ele pode curar doentes. Mesmo que eu ainda esteja doente, Ele pode curar doenças. Eu preciso acreditar que Deus liberta, mesmo que eu ainda me sinta escravo. Eu preciso acreditar que Deus levanta, mesmo que eu esteja na condição de caído. Eu preciso acreditar que Deus salva, mesmo que a vida diga que eu esteja perdido. Eu preciso acreditar que Deus faz milagres, mesmo que a minha situação diga que é impossível. Eu não posso olhar para a minha situação, eu preciso olhar para o alto. O rei de Israel se esqueceu de elevar os olhos para o monte e perceber de onde vinha o socorro. Mas eu e você somos pequenos igual aquela menina, porém precisamos ser grandes na nossa fé, na nossa confiança. Precisamos elevar os nossos olhos para o alto e enxergar, mesmo que tudo diga que não é possível. Você perdeu. Eu preciso olhar para Ele como o profeta Eliseu e dizer: há um Deus que faz milagres, há um Deus que pode fazer tudo novo. Mesmo que eu ainda não esteja vivendo esse novo, eu posso anunciar e eu posso esperar o meu novo, eu posso esperar o meu milagre. Hoje não precisamos mais de profetas para chegar ao Senhor. O acesso está livre. Depois de Jesus, é com a gente e Deus. O Senhor está dizendo: tem coisas que ninguém pode fazer por você. Naamã queria que o profeta fosse lá passar a mão na ferida dele. Muitas vezes a gente fica com raiva de um irmão, de uma família que não nos acalenta. Eu não recebi o acalento que eu precisava, o carinho que eu precisava. E o texto de hoje nos diz: tem coisas, filho, filha, que é só comigo e contigo. Tem coisas que é só eu e você. Tem coisas na sua vida que ninguém pode tirar, a não ser você. Tem coisas na nossa vida que não há ninguém que possa resolver a não ser você e eu. Entra no teu quarto, ora, me pergunta o que eu preciso tirar da tua vida para que você viva o milagre que eu tenho para você. Seja referência na vida de alguém, igual o profeta Eliseu foi para a menina. E essa história é real. Ela aconteceu de verdade. Esse Deus que fez esse milagre inédito, nunca antes feito, Ele está dizendo: eu estou aqui. Eu posso fazer tudo
Eu posso devolver tudo. Tão somente você creia, você confie. Não entenda, não procure entender. Só confie, confie. Vamos orar. Ó, querido e amado Deus, queremos ser, Senhor, igual a Naamã, Senhor. Quebra o nosso orgulho, tira a nossa vaidade, tira a barreira da nossa vida, Senhor, que impede, Senhor, a gente de experimentar o Teu milagre, Senhor. Senhor, queremos ser igual a essa menina, Senhor. Queremos ser grande em coragem. Nos ajuda a sermos grandes em ousadia, em atitude, em propagar a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a levar palavra de bênção, de cura na vida daqueles, Senhor, merecendo eles ou não, porque quem somos nós, Senhor, para dizer quem merece ou não? Senhor, queremos conservar igual aquela menina, Senhor, a certeza de que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Mesmo que a gente ainda não esteja experimentando o melhor, Senhor, queremos acreditar, Senhor, que o melhor está nas Tuas mãos, Senhor. Nos prepara, Senhor, nos deixa prontos, Senhor, para viver o Teu melhor, Senhor. Senhor, queremos ser, Senhor, igual ao profeta, Senhor, Eliseu, e dizer para os nossos problemas: há um Deus na nossa vida, há um Deus que tudo pode. E queremos, Senhor, ser igual a Naamã. Queremos reconhecer a Tua mão, Senhor, nas nossas vitórias. Tira, Senhor, a venda do egoísmo dos nossos olhos, para que a gente reconheça, Senhor, que Tu és o Deus, Senhor, da vitória, do milagre, do impossível, Senhor. Faz-se presente, Senhor, na nossa vida, na nossa igreja. Senhor, passeia pelos nossos corações nesse momento, Senhor. Senhor, observa, Senhor, o que precisa ser tirado, Senhor. E tira, Senhor, arranca pela raiz, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que amargura nosso coração, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos, dai-nos um olho, Senhor, dai-nos visão espiritual para Te enxergar em toda e qualquer situação. Dai-nos, Senhor, olhos de vitória, Senhor. Faz-nos, Senhor, passarmos pelas provas, dando glória a Ti, Senhor, porque Tu mereces, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, Tu não mudas, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Nos faz crentes de verdade, Senhor. Nos faz merecedores, Senhor. Senhor, nos faz obedientes, Senhor. Queremos Te obedecer, Senhor. Te revela a nós, Senhor. Te mostra a nós. Fala conosco, Senhor. É o que Te pedimos, Senhor, mesmo sem merecermos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha o nosso coração, Senhor. Abençoa nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.